Capítulo 7 das disposições diversas relativas às prestações do Regime Geral de Previdência Social. Artigo 152. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Artigo 153. O benefício concedido a segurado ou dependente não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para seu recebimento, ressalvado o disposto no artigo 154. Artigo 153-A. A concessão de aposentadoria requerida a partir de 14 de novembro de 2019, com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, após a consolidação da aposentadoria, nos termos do disposto no artigo 181-B, o INSS notificará a empresa responsável sobre a aposentadoria do segurado e constarão da notificação as datas de concessão e de início do benefício. Artigo 154. O Instituto Nacional do Seguro Social pode descontar da renda mensal do benefício, inciso 1, contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. Inciso 2. Pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial em valor que não exceda 30% da importância da renda mensal do benefício, nos termos do disposto neste regulamento. Inciso 3. Imposto de renda na fonte. Inciso 4. Alimentos decorrentes de sentença judicial. Inciso 5. Mensalidade de associações e de demais entidades de aposentados ou pensionistas legalmente reconhecidas, constituídas e em funcionamento, desde que autorizada por seus filiados, observado o disposto nos parágrafos 1º ao parágrafo 1º-I. Inciso 6. Pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% do valor do benefício, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a linha A, amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou a linha B, utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo 1º. O INSS estabelecerá requisitos adicionais para a efetivação dos descontos de que trata este artigo, observados critérios de conveniência administrativa, segurança das operações, interesses dos beneficiários e interesse público. Parágrafo 1º-A. Os benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso 5 do caput e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia, pessoal e específica por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. Parágrafo 1º-B. A autorização do segurado prevista no parágrafo 1º-A deverá, sob pena de os descontos serem excluídos automaticamente, ser revalidada a cada 3 anos, a partir de 31 de dezembro de 2021, segundo critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. Parágrafo 1º-C.
A autorização do segurado de que trata o inciso 5 do caput poderá ser revogada a qualquer tempo pelo próprio beneficiário. Parágrafo 1º-d. Considera-se associação ou entidade de aposentados ou pensionistas aquela formada por, inciso 1, aposentados ou pensionistas com objetivos inerentes a essas categorias ou, inciso 2, pessoas de categoria profissional específica, cujo estatuto as preveja como associados ativos e inativos e que tenha dentre os seus objetivos a representação de aposentados ou pensionistas. Parágrafo 1º é: considera-se mensalidade de associações e de demais entidades de aposentados ou pensionistas a contribuição associativa devida exclusivamente em razão da condição de associado, em decorrência de previsão estatutária ou definição pelas Assembleias Gerais, a qual não admite descontos de taxas extras, contribuições especiais, retribuição por serviços ou pacotes de serviços específicos, prêmios de seguros, empréstimos, nem qualquer outro tipo de desconto, sujeita ao limite máximo de desconto estabelecido em ato do presidente do INSS. Parágrafo 1º-f. O INSS avaliará periodicamente a quantidade de reclamações de beneficiários, ações judiciais, processo de órgãos de controle e impacto em sua rede de atendimento, dentre outros elementos relacionados ao acordo de cooperação técnica celebrado para fins do disposto no inciso 5 do caput e poderá reincidir o referido acordo unilateralmente a depender da quantidade de irregularidades identificadas. Parágrafo 1º-g. Para fins de repasse do desconto efetuado pelo INSS, as entidades referidas no inciso 5 do caput deverão estar em situação regular perante as fazendas nacional, estadual, distrital e municipal, a Previdência Social, FGTS, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, CIAF, o Sistema de Recadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF, e o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM. Parágrafo 1º-h. Na hipótese de entidade confederativa que representa instituições a ela vinculadas, as exigências de que tratam os parágrafos 1º-d e 1º-g deverão ser atendidas pela instituição que celebrar o acordo de cooperação técnica. Parágrafo 1º-i. O INSS deverá ser ressarcido das despesas realizadas em função da implementação e do controle do acordo de cooperação técnica de que trata o parágrafo 1º-f pela instituição que o celebrar. Parágrafo 2º. A restituição de importância recebida indevidamente por beneficiário da Previdência Social, nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá ser atualizada nos moldes do artigo 175 e feita de uma só vez ou mediante acordo de parcelamento na forma do artigo 244, independentemente de outras penalidades legais. Parágrafo 3º. Caso o débito seja originário de erro da Previdência Social, o segurado, usufruindo de benefício regularmente concedido, poderá devolver o valor de forma parcelada, atualizado nos moldes do artigo 175, devendo cada parcela corresponder, no máximo, a 30% do valor do benefício em manutenção e ser descontado em número de meses necessários à liquidação do débito. Parágrafo 4º. Se o débito for originário de erro da Previdência Social e o segurado não usufruir de benefício, o valor deverá ser devolvido com a correção de que trata o parágrafo anterior da seguinte forma. Inciso 1. No caso de empregado, com a observância do disposto no artigo 365. E inciso 2. No caso dos demais beneficiários, será observado a linha A. Se superior a 5 vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, no prazo de 60 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa. E a linha B, se inferior a 5 vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, no prazo de 30 dias, contados da notificação para fazê-lo,
sob pena de inscrição em dívida ativa. Parágrafo 5º. No caso de revisão de benefícios em que resultar valor superior ao que vinha sendo pago, em razão de erro da Previdência Social, o valor resultante da diferença verificada entre o pago e o devido será objeto de atualização nos termos moldes do artigo 175. Parágrafo 6º. O INSS disciplinará o desconto e a retenção de valores de benefícios com fundamento no disposto no inciso 6 do caput, observadas as seguintes condições. Inciso 1. A habilitação das instituições consignatárias deverá ser definida de maneira objetiva e transparente. Inciso 2. O desconto somente poderá incidir sobre os benefícios de aposentadoria, qualquer que seja sua espécie, ou de pensão por morte, recebidos pelos respectivos titulares. Inciso 3. A prestação de informações aos titulares de benefícios em manutenção e às instituições consignatárias necessária à realização do desconto deve constar de rotinas próprias. Inciso 4. Os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições consignatárias devem ser definidos de forma justa e eficiente. Inciso 5. Revogado. Inciso 6. O próprio titular do benefício deverá afirmar a autorização expressa para desconto. Inciso 7. O valor do desconto não poderá exceder 35% do valor disponível do benefício, assim entendido o valor do benefício após a dedução das consignações de que tratam os incisos 1 ao 5 do caput, correspondente à última competência paga, excluídas aquelas que contenham o 13º salário ou sua parcela estabelecido no momento da contratação. Inciso 8. O empréstimo poderá ser concedido por qualquer instituição consignatária, independentemente de ser ou não responsável pelo pagamento do benefício. Inciso 9. Os beneficiários somente poderão realizar as operações previstas no inciso 6 do caput se receberem o benefício no Brasil. Inciso 10. A retenção recairá somente sobre as parcelas mensais fixas integrais, vedada a administração de eventual saldo devedor. Inciso 11. O titular de benefício poderá autorizar mais de um desconto em favor da mesma instituição consignatária, respeitados o limite consignável e a prevalência de retenção em favor dos contratos mais antigos. Inciso 12. A eventual modificação no valor do benefício ou das consignações de que tratam os incisos 1 a 5 do caput, que resulte em margem consignável inferior ao valor da parcela pactuada, poderá ensejar a programação da retenção, alterando-se o valor e o prazo do desconto, desde que solicitado pela instituição consignatária e sem acréscimo de custos operacionais. E inciso 3, outras que se fizerem necessárias. Parágrafo 7º. Na hipótese de coexistência de descontos relacionados nos incisos 2 e 6 do caput, prevalecerá o desconto do inciso 2. Parágrafo 7º-A. Os benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso 6 do caput e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia, pessoal e específica por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. Parágrafo 7º-B. A autorização do segurado de que trata o parágrafo 7º-A poderá ser revogada a qualquer tempo pelo próprio beneficiário. Parágrafo 8º. É facultado ao titular do benefício solicitar a substituição da instituição financeira pagadora do benefício por outra para pagamento de benefício mediante crédito em conta corrente, exceto se já tiver realizado a operação com a instituição pagadora na forma do parágrafo 9º e enquanto houver saldo devedor em amortização. Parágrafo 9º.
O titular de benefício de aposentadoria, independentemente de sua espécie ou de pensão por morte concedida pelo RGPS, poderá autorizar de forma irrevogável e irretratável que a instituição financeira na qual receba o seu benefício retenha valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de créditos e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, para fins de amortização, observadas as normas editadas pelo INSS. Parágrafo 10. O INSS não responde, em nenhuma hipótese, pelos débitos contratados pelos segurados, restringindo-se sua responsabilidade, inciso 1, a retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e seu repasse à instituição consignatária em relação às operações contratadas na forma do inciso 6 do caput, e inciso 2, a manutenção dos pagamentos na mesma instituição financeira, enquanto houver saldo devedor, desde que seja por ela comunicado na forma estabelecida pelo INSS e enquanto não houver retenção superior ao limite de 30% do valor do benefício em relação às operações contratadas na forma do parágrafo 9º. Parágrafo 11. Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos do disposto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial. Parágrafo 12. Será objeto de inscrição em dívida ativa para fins do disposto no parágrafo 11, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Parágrafo 13. O procedimento administrativo de responsabilização de que trata o parágrafo 12 ocorrerá na forma prevista no artigo 179 deste regulamento e no artigo 27 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Artigo 150-A. O INSS poderá arredondar para a unidade de real imediatamente superior os valores em centavos dos benefícios de prestação continuada pagos mensalmente a seus beneficiários. Parágrafo único. Os valores recebidos a maior pelo beneficiário serão descontados no pagamento do abono anual ou do último valor do pagamento do benefício, na hipótese de sua cessação. Artigo 155. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados. Artigo 156. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado ou revalidado pelos setores de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo único. O procurador do beneficiário deverá firmar perante o Instituto Nacional do Seguro Social termo de responsabilidade mediante o qual se comprometa a comunicar ao Instituto qualquer evento que possa anular a procuração, principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis. Artigo 157. O Instituto Nacional do Seguro Social apenas poderá negar-se a aceitar a procuração quando se manifestar indício de inidoneidade do documento ou do mandatário, sem prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem necessárias. Artigo 158. Na constituição de procuradores,
Observa-se-á subsidiariamente o disposto no Código Civil. Parágrafo 1º. O dependente excluído na forma prevista no parágrafo 9º do artigo 16, ou que tenha a parte provisoriamente suspensa na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 114, não poderá apresentar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Parágrafo 2º. O dependente que percebeu o direito à pensão por morte na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 105 não poderá representar outro dependente para fins de percepção do benefício. Artigo 159. Somente será aceita a constituição de procurador com mais de uma procuração ou procurações coletivas nos casos de representantes credenciados de leprosários, sanatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres, nos casos de parente de primeiro grau ou em outros casos, a critério do Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 160. Não poderão ser procuradores, inciso 1, os servidores públicos civis ativos e os militares ativos, salvo se parentes até o segundo grau. E inciso 2, os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no artigo 666 do Código Civil. Parágrafo único. Podem outorgar procuração às pessoas maiores ou emancipadas no gozo dos direitos civis. Artigo 161. O serviço social constitui atividade auxiliar do Seguro Social e visa prestar ao beneficiário orientação e apoio no que concerne à solução dos problemas pessoais e familiares e à melhoria da sua inter-relação com a Previdência Social para a solução de questões referentes a benefícios, bem como, quando necessário, a obtenção de outros recursos sociais da comunidade. Parágrafo 1º. Será dada prioridade de atendimento a segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial a aposentados e pensionistas. Parágrafo 2º. Para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários, poderão ser utilizados mecanismos de intervenção técnica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos ou pesquisa social. Parágrafo 3º. O serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e fortalecimento da política previdenciária em articulação com associações e entidades de classes. Parágrafo 4º. O serviço social prestará assessoramento técnico aos Estados, Distrito Federal e municípios na elaboração de suas respectivas propostas de trabalho relacionadas com a Previdência Social. Parágrafo 5º. O Ministro de Estado da Previdência Social editará atos complementares para a aplicação do disposto neste artigo. Artigo 162. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se na sua falta e por período não superior a 6 meses, o pagamento a herdeiro necessário mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º. O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais períodos, desde que comprovado o andamento regular do processo legal de tutela ou curatela. Parágrafo 4º. Na hipótese de interdição do beneficiário para fins de curatela, a autoridade judiciária poderá utilizar-se de laudo médico pericial da Perícia Médica Federal. Parágrafo 5º. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em ato do INSS. Artigo 163. O segurado e o dependente, após 16 anos de idade, poderão firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor.
Artigo 164. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença do servidor da Previdência Social ou representante desta, vale como assinatura para a quitação de pagamento de benefício. Artigo 165. O valor não recebido em vida pelo segurado somente será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Artigo 166. Os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em conta corrente bancária em nome do beneficiário. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º. Na hipótese da falta de movimentação relativa a saque em conta corrente, cujos depósitos sejam decorrentes exclusivamente de pagamento de benefícios por prazo superior a 60 dias, os valores dos benefícios remanescentes serão estornados e creditados à conta única do Tesouro Nacional com a identificação de sua origem. Artigo 167. Exceto na hipótese de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios do RGPS, inclusive quando decorrentes de acidente do trabalho. Inciso 1. Aposentadoria com auxílio por incapacidade temporária. Inciso 2. Mais de uma aposentadoria. Inciso 3. Aposentadoria com abono de permanência em serviço. Inciso 4. Salário maternidade com auxílio por incapacidade temporária. Inciso 5. Mais de um auxílio acidente. Inciso 6. Mais de uma pensão deixada por cônjuge. Inciso 7. Mais de uma pensão deixada por companheiro ou companheira. Inciso 8. Mais de uma pensão deixada por cônjuge e companheiro ou companheira. E inciso 9. Auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de que tratam os incisos 6, 7 e 8 do caput, fica facultado ao dependente optar pela pensão mais vantajosa, observado o disposto no artigo 167-A. Parágrafo 2º. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço. Parágrafo 3º. É permitida a acumulação dos benefícios previstos neste regulamento com o benefício de que trata a Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982, que não poderá ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho ocorrido após a sua concessão. Parágrafo 4º. O segurado recluso em regime fechado, durante a percepção pelos dependentes do benefício de auxílio-reclusão, não terá o direito aos benefícios de salário-maternidade e de aposentadoria reconhecido, exceto se manifestada a opção pelo benefício mais vantajoso também pelos dependentes. Artigo 167-A. Será admitida a acumulação dos seguintes benefícios. Inciso 1. De pensão por morte deixada por cônjuge ou companheira do RGPS, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e o artigo 142 da Constituição. Inciso 2. De pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS, com aposentadoria do mesmo regime e de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e o artigo 142 da Constituição, ou inciso 3, de aposentadoria concedida no âmbito do RGPS, com pensão deixada por cônjuge ou companheiro de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrente das atividades militares de que tratam o artigo 42 e o artigo 142 da Constituição. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de acumulação previstas no caput,
fica assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Inciso 1. 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. Inciso 2. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos. Inciso 3. 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos. Inciso 4. 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Parágrafo 2º. A aplicação do disposto no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. Parágrafo 3º. Na hipótese de recebimento de pensão desdobrada para fins de aplicação do disposto no parágrafo 1º, em relação a esse benefício, será considerado o valor correspondente ao somatório da cota individual e da parcela da cota familiar devido ao pensionista, que será revisto em razão do fim do desdobramento ou da alteração do número de dependentes. Parágrafo 4º. As restrições previstas neste artigo não se aplicam caso o direito aos benefícios tenha sido adquirido até 13 de novembro de 2019. Parágrafo 5º. Para fins do disposto neste artigo, no ato de habilitação ou concessão de benefícios sujeito à acumulação, o INSS deverá, inciso 1, verificar a filiação do segurado ao RGPS ou a regime próprio de previdência social. Inciso 2, solicitar ao segurado que manifeste expressamente a sua opção pelo benefício que lhe seja mais vantajoso. E, inciso 3, quando for o caso, verificar a condição do segurado ou pensionista, de modo a considerar, dentre outras, as informações constantes do CNIS. Parágrafo 6º. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados do RGPS e dos servidores vinculados a regimes próprios de previdência social e poderá, para tanto, firmar acordo de cooperação com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal para a manutenção e a gestão do referido sistema de cadastro. Parágrafo 7º. Até que o sistema de que trata o parágrafo 6º seja implementado, a comprovação de que o aposentado ou pensionista, cônjuge ou companheiro do RGPS não recebe aposentadoria ou pensão de outro regime próprio de previdência social será feito por meio de autodeclaração, a qual o sujeitará às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis caso seja constatada a emissão de declaração falsa. Parágrafo 8º. Caberá ao aposentado ou pensionista do RGPS informar ao INSS a obtenção de aposentadoria ou pensão de cônjuge ou companheiro de outro regime, sob pena de suspensão do benefício. Artigo 168. Exceto nas hipóteses de aposentadoria por incapacidade permanente ou especial, observado quanto a esta última o disposto no parágrafo único do artigo 69, o retorno do aposentado à atividade não prejudicará o recebimento de sua aposentadoria. Artigo 169. Os pagamentos dos benefícios de prestação continuada não poderão ser antecipados. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, nas hipóteses de estado de calamidade pública, reconhecidas por ato do Poder Executivo Federal, o INSS poderá, nos termos estabelecidos em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, antecipar aos beneficiários domiciliados nos respectivos municípios, inciso 1, o cronograma de pagamento dos benefícios de prestação continuada previdenciária e assistencial, enquanto perdurar o estado de calamidade e, inciso 2, o valor correspondente a uma renda mensal do benefício devido, excetuados os temporários, mediante opção dos beneficiários. Parágrafo 2º. O valor antecipado de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º será ressarcido de forma parcelada, mediante desconto da renda do benefício,
para esse fim equiparado ao crédito de que trata o inciso 2 do caput do artigo 154, nos termos do ato a que se refere o parágrafo 1º. Artigo 170. Compete exclusivamente aos servidores públicos, ocupante dos cargos de que trata o parágrafo 3º do artigo 30 da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, a realização das atividades médico-periciais relacionadas com o RGPS, sem prejuízo de outras disposições constantes no referido artigo. Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput poderão solicitar ao médico assistente do beneficiário que forneça informações sobre antecedentes médicos a ele relativas, na forma disciplinada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 43 e no parágrafo 1º do artigo 71, ou para subsidiar a emissão de laudo médico pericial conclusivo. Artigo 170-A. Incumbem privativamente aos servidores públicos da carreira do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, as atribuições previstas no inciso 1 do caput do artigo 5º-B da referida lei, e compete à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a edição de atos complementares para a especificação e a definição das atividades acessórias ou preparatórias ao exercício das atribuições privativas e para a atuação no exame de matérias e processos administrativos de benefícios sociais. Artigo 171. Quando o segurado ou dependente deslocar-se por determinação do Instituto Nacional do Seguro Social para submeter-se a exame médico pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade diversa de sua residência, deverá a instituição custear o seu transporte e pagar-lhe diária no valor de R$ 24,57 ou promover sua hospedagem mediante contratação de serviços de hotéis, pensões ou similares. Parágrafo 1º. Caso o beneficiário, a critério do Instituto Nacional do Seguro Social, necessite de acompanhante, a viagem deste poderá ser autorizada, aplicando-se o disposto neste artigo. Parágrafo 2º. Quando o beneficiário ficar hospedado em hotéis, pensões ou similares contratados ou conveniados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, não caberá pagamento de diária. Artigo 172. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social obrigado a emitir e a enviar aos beneficiários aviso de concessão de benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. Artigo 173. O segurado em gozo de aposentadoria, que voltar a exercer a atividade abrangida pelo RGPS, observados o disposto no artigo 168 e, nos casos de aposentadoria especial, o disposto no parágrafo único do artigo 69, fará jus, inciso 1, ao salário família e à reabilitação profissional quando empregado, inclusive o doméstico ou trabalhador avulso. E, inciso 2, ao salário maternidade. Artigo 174. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. Parágrafo único. O prazo fixado no caput fica prejudicado nos casos de justificação administrativa ou outras providências a cargo do segurado que demandem a sua dilatação, iniciando-se essa contagem a partir da data da conclusão das mesmas. Artigo 175. O pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, independentemente de ocorrência de mora e de quem lhe deu causa, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Artigo 176.
A apresentação de documentação incompleta não constitui por si só motivo para a recusa do requerimento de benefício ou serviço, ainda que seja possível identificar previamente que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata o caput, o INSS deverá proferir decisão administrativa com ou sem análise de mérito em todos os pedidos administrativos formulados e, quando for o caso, emitirá carta de exigência prévia ao requerente. Parágrafo 2º. Encerrado o prazo para cumprimento da exigência sem que os documentos solicitados tenham sido apresentados pelo requerente, o INSS, inciso 1, decidirá pelo reconhecimento do direito, caso haja elementos suficientes para subsidiar sua decisão. Ou, inciso 2, decidirá pelo arquivamento do processo sem análise de mérito do requerimento, caso não haja elementos suficientes ao reconhecimento do direito nos termos do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Parágrafo 3º. Não caberá recurso ao CRPS da decisão que determine o arquivamento do requerimento sem análise de mérito decorrente da não apresentação de documentação indispensável ao exame do requerimento. Parágrafo 4º. Caso haja manifestação formal do segurado, no sentido de não dispor de outras informações ou documentos úteis, diversos daqueles apresentados ou disponíveis ao INSS, será proferida a decisão administrativa com análise de mérito do requerimento. Parágrafo 5º. O arquivamento do processo não inviabilizará a apresentação de novo requerimento pelo interessado, que terá efeitos a partir da data de apresentação da nova solicitação. Parágrafo 6º. O reconhecimento do direito ao benefício, com base em documento apresentado após a decisão administrativa proferida pelo INSS, considerará como data de entrada do requerimento a data de apresentação do referido documento. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se aos pedidos de revisão e recursos fundamentados em documentos não apresentados no momento do requerimento administrativo e, quanto aos seus efeitos financeiros, aplica-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 347. Artigo 176-A. O requerimento de benefícios e de serviços administrados pelo INSS será formulado por meio de canais de atendimento eletrônico, observados os procedimentos previstos em ato do INSS. Parágrafo 1º. O requerimento formulado será processado em meio eletrônico em todas as fases do processo administrativo, ressalvados os atos que exijam a presença do requerente. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, caso o requerente não disponha de meios adequados para a apresentação da solicitação pelos canais de atendimento eletrônico, o requerimento e o agendamento de serviços poderão ser feitos presencialmente nas agências da Previdência Social. Artigo 176-B. O INSS poderá firmar acordo de cooperação técnica com entes públicos e demais entidades para fins de geração e recebimento de requerimentos de benefícios. Artigo 176-C. O requerente poderá, enquanto não proferida a decisão do INSS e por meio de manifestação escrita, desistir do requerimento formulado nos termos do disposto no artigo 51 da Lei nº 9.784, de 1999. Parágrafo 1º. Havendo vários interessados, a desistência a que se refere o caput atinge somente a quem a tenha formulado. Parágrafo 2º. A desistência do requerimento não impede o INSS de analisar a matéria objeto do requerimento para fins de uniformização de entendimento de forma geral e abstrata ou para efeito de apuração de irregularidade. Artigo 176-D.
Se na data de entrada do requerimento do benefício, o segurado não satisfazer os requisitos para o reconhecimento do direito, mas implementá-los em momento posterior, antes da decisão do INSS, o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfazer os requisitos, que será fixada como início do benefício, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico. Artigo 176-E. Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. Parágrafo único. Na hipótese de direito à concessão de benefício diverso do requerido, caberá ao INSS notificar o segurado para que este manifeste expressamente a sua opção pelo benefício, observado o disposto no artigo 176-D. Artigo 177, revogado. Artigo 178. O pagamento mensal de benefícios de valor superior a 20 vezes o limite máximo de salário de contribuição deverá ser autorizado expressamente pelo gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social, observada a análise da divisão ou serviço de benefícios. Parágrafo único. Os benefícios de valor inferior ao limite estipulado no caput, quando do reconhecimento do direito da concessão, revisão e manutenção de benefícios, serão supervisionados pelas agências da Previdência Social e divisões ou serviços de benefícios, sob critérios pré-estabelecidos pela Direção Central. Artigo 179. O INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erro material na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador para apresentar defesa, provas ou os documentos dos quais dispuser no prazo de, inciso 1, 30 dias no caso de trabalhador urbano, ou inciso 2, 60 dias no caso de, alínea A, trabalhador rural individual, alínea B, trabalhador rural avulso, alínea C, agricultor familiar ou alínea D, segurado especial. Parágrafo 2º. A notificação a que se refere o parágrafo 1º será feita preferencialmente, inciso 1, por rede bancária, conforme definido em ato do INSS, inciso 2, por meio eletrônico, por meio de cadastramento prévio na forma definido em ato do INSS, a ser realizado por procedimento em que seja assegurada a identificação adequada do interessado, inciso 3, por via postal, por meio de carta simples, destinada ao endereço constante do cadastro do segurado que requereu o benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da sua notificação. Inciso 4. Pessoalmente, quando entregue ao interessado em mãos, ou inciso 5, por edital, na hipótese de o segurado não ter sido localizado por meio da comunicação a que se refere o inciso 3. Parágrafo 3º. A defesa poderá ser apresentada pelo canal de atendimento eletrônico do INSS ou na agência da Previdência Social do domicílio do beneficiário. Parágrafo 4º. O benefício será suspenso nas seguintes hipóteses. Inciso 1. De não apresentação da defesa no prazo estabelecido no parágrafo 1º. Ou inciso 2. De defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS. Parágrafo 5º. O INSS notificará ao beneficiário, quanto à suspensão do benefício de que trata o parágrafo 4º, que disporá do prazo de 30 dias, contado da data de notificação para interposição de recurso. Parágrafo 6º. Decorrido o prazo a que se refere o parágrafo 5º, sem que o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador apresente recurso administrativo aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados, o benefício será cessado. Parágrafo 7º.
Para fins do disposto no caput, o INSS poderá realizar recenseamento para atualização do cadastro dos beneficiários e verificação dos benefícios administrados pelo INSS, observado o disposto nos incisos 3, 4 e 5 do parágrafo 8º. Parágrafo 8º. Aqueles que receberem benefícios realizarão anualmente a comprovação de vida nas instituições financeiras por meio de atendimento eletrônico, com uso de biometria ou por outro meio definido pelo INSS, que assegure a identificação do beneficiário, observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A prova de vida e a renovação de senha serão efetuadas por aquele que recebeu o benefício, que deverá ser identificado por funcionário da instituição quando realizadas nas instituições financeiras. Inciso 2. O representante legal ou procurador do beneficiário legalmente cadastrado no INSS poderá realizar a prova de vida no INSS ou na instituição financeira responsável pelo pagamento. Inciso 3. A prova de vida de segurados com idade igual ou superior a 60 anos será disciplinada em ato do INSS. Inciso 4. O INSS disporá de meios, incluída a realização de pesquisa externa, que garanta a identificação e o processo de prova de vida para pessoas com dificuldade de locomoção e idosos acima de 80 anos que recebam benefícios. E, inciso 5, o INSS poderá bloquear o pagamento do benefício encaminhado às instituições financeiras até que o beneficiário atenda à convocação para a realização de prova de vida, permitida a liberação do pagamento automaticamente pela instituição financeira. Parágrafo 8º-A. A prova de vida para quem reside no exterior, a ser encaminhada obrigatoriamente ao INSS, deverá ser realizada nas embaixadas ou nos consulados brasileiros no exterior ou por meio de apostilamento de documento definido pelo INSS para esse fim. Parágrafo 9º. O recurso de que trata o parágrafo 5º não terá efeito suspensivo. Parágrafo 10. Apurada irregularidade recorrente ou fragilidade nos procedimentos, reconhecida na forma prevista no caput ou pelos órgãos de controle, os procedimentos de análise e concessão de benefícios serão revistos de modo a reduzir o risco de fraude e concessão irregular. Parágrafo 11. Para fins do disposto no parágrafo 8º, preservado o sigilo e a integridade dos dados, o INSS, inciso 1, terá acesso aos dados biométricos mantidos e administrados pelos órgãos públicos federais e, inciso 2, poderá ter, por meio de convênios, acesso a dados biométricos hospedados em sistemas. A linha A da Justiça Eleitoral, a linha B de outros entes federativos. Artigo 179-A. O INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento. Parágrafo 1º. O INSS facilitará o requerimento, a concessão, a manutenção e a revisão de benefícios por meio eletrônico e implementará procedimentos automatizados de atendimento e prestação de serviços por meio telefônico ou por canais remotos. Parágrafo 2º. Poderão ser celebrados acordos de cooperação na modalidade de adesão com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para o recebimento de documentos e o apoio administrativo às atividades do INSS que demandem a prestação de serviços presenciais. Parágrafo 3º. A implementação de serviços eletrônicos pelo INSS preverá mecanismos de controle preventivo de fraude e de identificação segura do cidadão. Artigo 179-B. No exercício de suas competências, observado o disposto nos incisos 11 e 12 do caput do artigo 5º da Constituição e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, o INSS terá acesso aos dados necessários para a análise, a concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por ele administrados, em especial aos dados, inciso 1, dos registros e dos prontuários eletrônicos do SUS administrados pelo Ministério da Saúde.
caput. Inciso 2. Dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas e, no caso destas últimas, será necessária a celebração de convênio para que o acesso seja garantido. E inciso 3. De movimentação das contas do FGTS mantidas pela Caixa Econômica Federal. Parágrafo 1º. Para fins do cumprimento do disposto no caput, serão preservados o sigilo e a integridade dos dados acessados pelo INSS, eventualmente existentes, e quanto aos dados dos prontuários eletrônicos do SUS e dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, o acesso será flanqueado exclusivamente aos peritos médicos federais designados pelo INSS. Parágrafo 2º. O Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou administradas pelo INSS, incluída a folha de pagamento de benefícios detalhada. Parágrafo 3º. As bases de dados e as informações de que trata o caput e o parágrafo 1º poderão ser compartilhadas com os regimes próprios de previdência social somente para fins de cumprimento de suas competências relacionadas à recepção, à análise, à concessão, à revisão e à manutenção de benefícios por eles administrados, preservados o sigilo e a integridade dos dados, na forma disciplinada em ato conjunto do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do gestor dos dados. Parágrafo 4º. Fica dispensada a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a concessão do acesso aos dados de que trata o caput, quando se tratar de dados hospedados por órgãos da administração pública federal, e caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos quando houver para o acesso à extração dos dados, exceto quando estabelecido de forma diversa entre os órgãos envolvidos. Parágrafo 5º. As solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas têm característica de requisição, dispensados a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a concessão do acesso aos dados de que trata o caput e o ressarcimento de eventuais custos, vedado o compartilhamento dos referidos dados com outras entidades de direito privado. Artigo 179-C. O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas nas hipóteses de dolo e de erro grosseiro. Artigo 179-D. A Administração Pública Federal desenvolverá ações de segurança da informação e das comunicações, incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de interoperabilidade de bases governamentais, e efetuará a sua integração, inclusive com as bases de dados e informações dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidades em pagamentos de benefícios sociais. Artigo 179-E. Os benefícios administrados pelo INSS que forem objeto de apuração de irregularidade ou fraude pela Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia poderão ter o respectivo valor bloqueado cautelarmente pelo INSS por meio de decisão fundamentada quando houver risco iminente de prejuízo ao erário e restarem evidenciados elementos suficientes que indiquem a existência de irregularidade ou fraude na sua concessão ou manutenção, hipótese em que será facultado ao titular a apresentação de defesa nos termos do disposto neste regulamento. Parágrafo 1º. Para fins do disposto neste artigo, o bloqueio do valor do benefício consiste no comando bancário que impossibilita temporariamente a movimentação do valor referente ao benefício. Parágrafo 2º. Será dada prioridade à tramitação de processo no qual seja requerido o bloqueio do valor do benefício. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, a tramitação do processo deverá ser concluída no prazo de 30 dias, contado da data de apresentação da defesa pelo titular do benefício. Parágrafo 4º. Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 3º, independentemente de concluída a tramitação do processo, o benefício será desbloqueado automaticamente, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Na hipótese de o titular do benefício não apresentar defesa,
o bloqueio será convertido automaticamente em suspensão do benefício. Parágrafo 6º. Ato conjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS disciplinará os procedimentos, os requisitos e a forma de encaminhamento das apurações de irregularidade ou fraude e de efetivação do bloqueio de que trata este artigo. Artigo 180. Ressalvado o disposto nos parágrafos 5º e 6º do artigo 13, a perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Parágrafo 1º. A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão venham sido preenchidos todos os requisitos segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. Parágrafo 2º. Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos dos artigos 13 a 15, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção de aposentadoria na forma do parágrafo anterior, observado o disposto no artigo 105. Parágrafo 3º. No cálculo da aposentadoria de que trata o parágrafo 1º, será observado o disposto no parágrafo 9º do artigo 32 e no artigo 52. Artigo 181. Todo e qualquer benefício concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ainda que a conta do Tesouro Nacional submete-se ao limite a que se refere o parágrafo 5º do artigo 214. Parágrafo único. Aos beneficiários de que trata o artigo 150 da Lei nº 8.213, de 1991, aplicam-se as disposições previstas neste regulamento, vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Artigo 181-A, revogado. Artigo 181-B. As aposentadorias concedidas pela Previdência Social são irreversíveis e irrenunciáveis. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Parágrafo 2º. O segurado poderá desistir do seu pedido de aposentadoria desde que manifeste esta intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência de um dos seguintes atos. Inciso 1. Recebimento do primeiro pagamento do benefício. Ou inciso 2. Efetivação do saque do FGTS ou do PIS. Parágrafo 3º. O disposto no caput não impede a cessação dos benefícios não acumuláveis por força de disposição legal ou constitucional. Artigo 181-C. Na hipótese de o inventariante não tomar a iniciativa do pagamento das contribuições devidas pelo segurado falecido, o Instituto Nacional do Seguro Social deverá requerer, no inventário ou arrolamento de bens por ele deixado, o pagamento da dívida. Parágrafo único. Na hipótese de ter sido feita a partilha da herança sem a liquidação das contribuições devidas pelo segurado falecido, respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube, aplicando-se em relação aos herdeiros dependentes o disposto no artigo 154, inciso 1, combinado com o parágrafo 3º do mesmo artigo. Artigo 181-D. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos ao segurado que tiver optado por permanecer em atividade. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, o valor inicial da aposentadoria, apurado conforme as regras vigentes na data em que todos os requisitos tiverem sido cumpridos, será comparado com o valor da aposentadoria calculado na data de entrada do requerimento, hipótese em que será mantido o benefício mais vantajoso e será considerada como data de início do benefício a data de entrada do requerimento, observado o disposto no artigo 52. Parágrafo 2º. A renda mensal inicial, apurada na forma prevista no parágrafo 1º, será reajustada pelos índices de reajustamento aplicados aos benefícios até a data de entrada do requerimento e não será devido qualquer pagamento relativamente a período anterior a essa data. Artigo 181-E. Para fins do disposto neste regulamento, considera-se ano civil o período de 12 meses contado de 1º de janeiro a 31 de dezembro do respectivo ano.